Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito ajudam as pessoas necessitadas. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o substrato, tá? E a situação de muita chuva, né? Ou seja, substrato tá encharcado ou inundado. O que eu devo fazer? Bom, essa pergunta foi encaminhada por 3 pessoas e eu acredito que seja importante a gente comentar sobre essa situação, tá certo? Nesse caso, né, é quando a pessoa tem as plantas em vaso, tá? E elas estão, por exemplo, onde as chuvas podem cair, tá certo? Ou essas plantas estão onde elas vão ser atingidas pela chuva, tá certo? Bom, nesses casos, se você puder, né, alocar os vasos dessa situação, desse local, para aquelas que não tenha esse tipo de problema, seria o ideal, ok? Mas eu entendo que tem alguns vasos pesados, né? Ninguém também tem tempo para ficar esperando a chuva para colocar, fazer a mudança de local, né? Você pode, digamos assim, utilizar substrato nessas situações, né? Com, digamos assim, maior porosidade, tá certo? Então, eu já comento aqui, né, em vários vídeos, né? Eu vou deixar postado aqui no izinho, sobre você controlar a porosidade do substrato, né? Então, materiais, eu vou citar alguns aqui, por exemplo, a casca de arroz carbonizada, né? Até mesmo a casca de arroz não carbonizada, mas ela com tratamento prévio, né? Casca de pinos, né? Isopor pode ser utilizado também, ok? A própria perlita, né? Tudo isso pode favorecer, digamos assim, a drenagem, tá certo? Então, você favorecendo a drenagem, você vai ter um substrato menos, digamos assim, encharcado, ok? Outra situação muito interessante, que é utilizado principalmente hoje pelos produtores de orquídeas, né, é você utilizar, por exemplo, vasos, né, recipientes mais altos, tá certo? Por quê? Porque quanto maior a altura do vaso, maior a drenagem, maior a força de drenagem, tá certo? Então, a grande maioria dos produtores de orquídeas hoje, né, utilizam os vasos mais longos, diferente de 20, 30 anos atrás, onde o pessoal utilizava aqueles vasos tá, tipo, quase pratos, né? Elas ficam, digamos assim, elas acabam sendo um vaso, tá, de baixíssima altura, tá? Isso, digamos assim, vai comprometer principalmente, tá, o sistema de drenagem, porque a drenagem, né, ela é basicamente influenciada pela gravidade. Se o seu vaso for, tá, de tamanho bem pequeno, né, de altura pequena, de baixa estatura, né, ela vai ter, digamos assim, uma retenção maior, tá, de água, tá certo? Então, isso na verdade que eu estou dizendo é física pura, ok? Se você puder, né, se você puder utilizar vasos de comprimentos maiores, vasos de estaturas maiores, vai ter a influência basicamente, tá, da gravidade, e você vai ter, digamos assim, uma drenagem mais facilitada, tá certo? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato,
Como Deveria Ser o Substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Então são alguns itens, né, que a gente comenta, tá certo? Eu sei que vocês ficarem trocando, né, os vasos de lugar é complicado. Então, se você tem essa situação, você pode utilizar de alguns desses, digamos assim, dicas que a gente está dando aqui, tá certo? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, né, porque 3, 4 pessoas encaminharam, né, qual que seria a solução, tá certo? Então, essas são as dicas mais simples que eu tô dando aqui, tá certo? No caso de você adquirir um vaso pronto, grande, pronto, já fica um pouco mais complicado, mas tá certo? Você pode, digamos assim, fazendo determinados buracos e colocando, por exemplo, casca de arroz carbonizada, a casca de pinos, né? No buraco, alguns buracos no vaso, isso vai estar sempre auxiliando, né, as suas plantas, tá certo? Bom, vocês então entrando no canal gostaram do vídeo, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e não esqueça, encaminhe as suas dúvidas, suas sugestões, isso ajuda muito o nosso canal, ok? Conto com vocês. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição de caridade. E hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis, tá? Eles acolhem muitas pessoas necessitadas que estão na rua, tá? Dando abrigo, alimento, vestuário e muito mais. Ajude com o que você puder, tá? Não precisa ser recurso, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá? E também no descritivo o endereço, né, e o telefone para que vocês entrem em contato com eles, tá certo? Ajude mesmo, tá certo? E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.